Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oréal Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre um artigo de 2015 de Leonardo Monastério, chamado Colônias de Povoamento versus Colônias de Exploração. O objetivo de trazer esse assunto à discussão mais uma vez no programa Culturas e Identidades, lembrando sempre que esse nosso programa iniciou em 2014, falando exatamente sobre a temática do Brasil Colônia, não é? Temática esta que foi uma construção política e teórica da maçonaria para, como argumento central, para legitimar o golpe de Estado que foi dado em cima da coroa portuguesa. Eu já falei várias vezes que é preciso contextualizar o momento de 1822 como estando integralmente inserido dentro das revoluções, dos movimentos revolucionários que explodiram no século XVIII e se aprofundaram no século XIX. Não é? Normalmente, quando se fala no período do Império no Brasil, a ideia de revolução, portanto a ideia da maçonaria produzindo um Estado que visa um objetivo em escala internacional, que é a construção da República Universal Maçônica, isso equivale a dizer que o Império Brasileiro já foi, desde a sua concepção, um projeto de transição para a República Maçônica Universal. Os assuntos respeitantes a esta República Maçônica Universal foram sendo implantados ao longo desses 200 anos, praticamente, de movimento revolucionário. E é muito interessante nós perspectivarmos isso, porque, sobretudo no Brasil, o brasileiro fala de revoluções, ele fala da Revolução Russa, ele fala do comunismo, ele fala do nazismo, mas ele é absolutamente incapaz de perceber que o Brasil é um dos movimentos revolucionários mais antigos. Não é? Primeiro nós tivemos os Estados Unidos, que teve um desenvolvimento diferente, porque a maçonaria não executou o seu projeto na plenitude, porque os Founding Fathers americanos não eram todos maçons, né? E a maçonaria que conseguiu se implementar lá, não é? Foi uma maçonaria, digamos, de viés cristão. Portanto, uma maçonaria, embora isso seja uma incongruência, não é? Mas é uma maçonaria, digamos, mais amena do que a maçonaria absolutamente materialista, positivista, iluminista que se instalou no Brasil. Bem, independentemente de uma coisa ou de outra, o que nós temos é uma realidade histórica muito complexa, né? E tanto as universidades quanto o ensino de história dentro do Brasil enferma desta lacuna, não é? Quer dizer, o fato de não citar especificamente que o Brasil é um projeto revolucionário, o Brasil Império e, posteriormente, o Brasil República. Este governo atual, já tenho falado isso por várias vezes, de Jair Bolsonaro, ao contrário do que todo mundo pensa, está integralmente inserido dentro desse projeto revolucionário. Criou-se no Brasil um discurso mentiroso, falacioso, criminoso, de dizer que todos os males do Brasil advêm do PT ou advêm dos comunistas. Ora, historicamente, e eu também tenho falado sobre isso, historicamente, quase todas, grande parte das vezes em que houve mudança de regime brasileiro, golpe de Estado, né, e o Brasil teve formalmente, desde 1822 para cá, 7 golpes de Estado. Portanto, de 30 em 30 anos, a nação sofre um golpe de Estado. É algo mais ou menos dentro dessa conta. O Brasil teve 7 constituições. Cada constituição é um golpe de Estado.
não é? Então, são dados históricos incontornáveis. Ora, todas as vezes que existem esses golpes de Estado, em grande parte deles, o argumento é que os militares estão intervindo, a elite criminosa, a oligarquia mafiosa que dirige o Brasil, revolucionária, entreguista, internacionalista, ela saca da cartola o argumento de que está combatendo comunista. Bom, eles estão combatendo comunista há 200 anos, né? Há cento e poucos anos. E, na verdade, não há combate a comunismo coisíssima nenhuma, porque o projeto que é imputado ao comunismo, ele, na realidade, tem origem nos meandros da maçonaria, na missão mundial da maçonaria. Portanto, a maçonaria antecede o comunismo em 200 anos. A maçonaria é criada em 1717, o comunismo russo é de 1917. Nós temos 200 anos de experimento revolucionário implantado antes de acontecer a Revolução Russa, né? E o Brasil antecede em quase 100 anos o projeto russo revolucionário, né? Então, a maçonaria é a mãe dos socialismos implementados. Isso é uma realidade histórica. Desafortunadamente, nós não temos no Brasil o assunto ligado à maçonaria. Foi proibido, praticamente proibido, vetado. Ele caiu dentro de uma linha historiográfica jocosa. Quase todos os historiadores que falam no Brasil da maçonaria são maçons, e evidentemente que eles vão fazer o recorte que eles querem, não é? Muito recentemente, coisa de no máximo uns 10 anos para cá, tem saído uma outra linha historiográfica brasileira que está acompanhando o renascimento de uma linha de pesquisadores de maçonaria internacional, e é preciso ter cuidado com essa linha, porque esses historiadores internacionais também estão ligados à maçonaria, né? Sobretudo o movimento que está vindo da França, mais uma vez. Mas esse movimento está trazendo, a despeito dessa ligação, ele está trazendo leituras documentais, e as universidades estão encampando essa leitura revolucionária, né? Porque o processo da Revolução Francesa na França, enquanto pesquisa, está tendo muitas e novas pesquisas inovadoras, apresentando características e mostrando efetivamente para os franceses que a Revolução Francesa foi uma das piores coisas que poderia ter acontecido na história da França. E foi mesmo. Quer dizer, e aquilo repercutiu. Entretanto, é preciso, também já falei sobre isso, entender o seguinte: antecedeu a Revolução Francesa a independência americana, né? E também a chamada Conjuração Mineira. Portanto, o Brasil está na linha de ponta dos movimentos revolucionários. E as pessoas são enganadas. O povo brasileiro tem sido enganado, e muito. Pois bem, em 1822, quando José Bonifácio inventa a ideia de que o Brasil era colônia de Portugal, ele o faz num sentido político-administrativo, tá? Portugal nunca teve colônias. A mesma Constituição, vamos falar dessa forma, a mesma legislação, que eram as ordenações do reino, eram aplicadas em todo o espaço do chamado Império Ultramarino, que abarcava os 5 continentes, né? Então, nunca houve diferença legal entre o Portugal continental, portanto, na Europa, e as províncias, as chamadas províncias ultramarinas, que estão nas Américas, que está na África, e está na Ásia. Bem, então, quando José Bonifácio inventa a expressão de que o Brasil era colônia, já estava sendo ventilada a boca pequena pela maçonaria, né? Fazendo uma vinculação, um tipo de vinculação que não era o uso da palavra colônia. A palavra colônia não é uma expressão portuguesa, ela é uma expressão anglo-saxã. A partir disso, nós já temos um problema. Portanto, quando você não tem uma palavra, não é, que expresse uma ideia, ela não existe naquela língua, naquele vernáculo
Quando aquela palavra não existe, a ideia não existe. É tão simples quanto isso. Por exemplo, a palavra chocolate, quer dizer, foi levada para a Europa, porque ela designava uma realidade da América Latina, ou das Américas, desculpe, não América Latina, das Américas. Né? O chocolate era o fruto, a bebida sagrada de muitos reinados da América do Sul. Não é? A palavra batata também é daqui. Portanto, se não existia chocolate na Europa, não interessa se a Europa hoje é a maior fabricante de chocolates internacionais, com o melhor tipo de qualidade. Esse fruto, portanto o cacau, não existia naquela época. Então você não poderia falar em cacau, não é? Naquele contexto, ou não poderia falar em chocolate, porque aquilo não existia. Ora, se não existia, não existia a ideia nem da bebida. Portanto, é preciso entender que as palavras têm uma semântica, elas têm uma origem. Né? Se não existe a palavra colônia na língua portuguesa, evidentemente que não existe o sentido que lhe é atribuído. Certo? Pois bem, isto é uma perspectiva, é um ponto de partida. Um outro ponto de partida, nesse sentido, é José Bonifácio, portanto, inventa uma terminologia e vincula essa terminologia ao modelo político-administrativo. Né? E isto é utilizado como documento oficial para legitimar a separação do Brasil com Portugal. Ora, dito isto, o que acontece? A gravidade desse conceito não ficou só no século XIX, hein? Na independência. E é sobre isso que eu tenho alertado há muito tempo, em cima dos estudos, que há muitas décadas eu empreendo, em cima também da obra pioneira dos historiadores brasileiros Tito Livio Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira, que de fato avaliaram, estudaram, juntamente com uma equipe gigante, mais de 150 mil documentos, né, onde nesses documentos está comprovado, eles comprovam tacitamente que o Brasil não foi colônia de Portugal. Né? Isso foi uma invencionice. Bem, 150 mil documentos é um número tão absurdo em termos de pesquisa bibliográfica que é impossível o indivíduo simplesmente passar batido em cima dessa realidade. E o curioso é o seguinte, a historiografia brasileira passa batido. Né? Bem, então, esse trabalho do nosso programa de hoje, eu vou falar rapidamente sobre ele. A pergunta é, se não havia o conceito de colônia, de onde José Bonifácio retira aquilo? Né? Então nós já vimos, tem que ver a origem da palavra. A origem da palavra é anglo-saxã. E o entendimento desta palavra, como José Bonifácio lhe atribui, portanto, vinculado a um sistema político-administrativo, coloca que ele é originário, o indivíduo que, digamos, é o grande norteador desse tipo de concepção é o Adam Smith. Né? Então, nós temos, a partir do século XVIII, veja que coincide com o lançamento da maçonaria, a Inglaterra e a Alemanha vão trabalhando gradativamente num tipo de conceito da palavra colônia e de colonização, afirmando que o tipo de colonização determina ou condiciona o futuro das sociedades. Então, quando José Bonifácio lança esse conceito, ele já tinha sido lançado. Ele não inova nesse aspecto, ele captura estudos que já tinham. Bonifácio foi um golpista intelectual. É um gênio sobre alguns aspectos, mas era um indivíduo
absolutamente problemático e que apropriou-se de muitos estudos e não lhes atribuiu a autoria. Os colocou como se fosse dele. O Assis Sintra tem críticas severas na obra O Homem da Independência, e Méry Del Priore, recentemente, agora em 2019, lançou um livro sobre José Bonifácio, As Vidas de José Bonifácio, onde Méry Del Priore também deslinda parte do grande embuste que foi José Bonifácio. Né? Embuste esse que vem sendo alimentado pela maçonaria brasileira. Porque lhe convém, e aos historiadores brasileiros, manter a tese esquerdista, socializante, golpista, de que o Brasil foi colônia de Portugal. Todo o processo de entrega do Brasil, todo o processo revolucionário brasileiro, todo, inclusivamente com repercussões gravíssimas, e eu já mostrei isso por diversas vezes, dentro da ideia das esquerdas e também da falsa direita que assumiu o Brasil agora, está integralmente embasada na teoria de José Bonifácio. Portanto, se essa teoria não for derrubada, se ela não for mandada para o limbo da história, o Brasil não tem a menor condição real, né, enquanto país, de sair dessa situação dramática, portanto, de criar um futuro verdadeiro. Né? Bem, então, quando José Bonifácio lança o conceito de que o tipo de colonização determinou, condicionou o Brasil, ele diz o seguinte: nós somos colonizados por portugueses, portanto o Brasil é atrasado porque foi colonizado por Portugal. Não é ele o autor dessa tese. Adam Smith, em 1776, já apresentava esse tipo de proposição, propondo uma tipologia das colônias. Tá certo? Contudo, foram os autores alemães Hering e Roscher, Hering em 1817, veja, nós antes ainda de 1822, José Bonifácio ainda está na Europa, né? E Roscher em 1856, portanto a independência já tinha sido declarada, foram os alemães os responsáveis pelo desenvolvimento da tese. Então a palavra colônia, ela existe na Alemanha. Né? Quando esta palavra é aplicada na documentação portuguesa, usando essa expressão colônia e colonos, ela existe em documentos portugueses? Existe, mas ela não existe com sentido político-administrativo. Isso era uma prática, o colono designava agricultor, tá certo? Imagina você pegar o colono do Rio Grande do Sul, por exemplo, o gaúcho, não é? E o governo liberar terras no Mato Grosso para ele plantar. Isso era o colono na documentação portuguesa até o século XIX, portanto até a mentira de José Bonifácio. Tanto a palavra não existe que ela é grafada pela primeira vez num dicionário de língua portuguesa, no dicionário do padre Rafael Blutot. E mesmo nesse dicionário do padre Rafael Blutot, não existe aqui nenhum sentido de político-administrativo. O sentido que existe é o sentido de lavrar a terra, sem o conceito de escravidão que lhe é anexo. Então José Bonifácio criou uma farsa monumental. E essa farsa está respaldada na literatura anglo-saxã, porque ela não existia dentro de Portugal. Tá? Então é preciso apontar o fato e ver de onde está vindo o tiro. Bem, então esses historiadores, o Smith, o Hering e o Roscher, foram os responsáveis pelo desenvolvimento dessa tese. Eles influenciaram o economista ortodoxo francês Leroy Beaulieu, no século XX, em 1902, que vai desenvolver esse assunto. Pois bem, no Brasil, o historiador marxista Caio Prado Júnior foi, talvez, o maior divulgador da tese de que o Brasil, de que
da tese de Adam Smith e de Freire de Rocha, né, que fala, que apresenta a tipologia de colônias. Você tem dois tipos de colônia, uma colônia de povoamento e uma colônia de exploração. E existe uma confusão gravíssima, onde disse que o criador dessa tese de colônia de povoamento e colônia de exploração é Caio Prado Júnior. Nunca foi. Nunca foi. Caio Prado Júnior não é o criador desse negócio. Quer dizer, o brasileiro inventa coisas verdadeiramente impressionantes, né? E há inúmeros historiadores que vão dizer que Caio Prado Júnior é o autor dessa tese. Nunca foi. Ele é um tributário dela e muito tardio, né? Ora, muitos outros historiadores, portanto, vão continuar nessa linha, e o curioso é o seguinte: essa discussão da colônia ou dos processos de colonização está atualíssima. Atualíssima. Portanto, é muito curioso nós pegarmos, entendermos que uma discussão que iniciou no século XVIII, com os movimentos revolucionários, voltou 300 anos depois, 200 anos depois, à baila. A pergunta é por quê? Não é? Então, Caio Prado Júnior é um historiador que vai trabalhar essa tipologia. Em qualquer livro escolar brasileiro, você vai encontrar essa mentira colocada de que o Brasil foi colônia de Portugal. Não há um livro que não tenha essa mentira, né? Evidentemente, esse é um tema muito abrangente, portanto, ele tem que ser tratado de diferentes formas, né? Evidentemente que nesse programa nós estamos dando menos que uma mínima pincelada nessa questão. Um outro indivíduo no Brasil que vai trabalhar essa tese é o Celso Furtado e o Novaes, né, que são seguidores dessa tipologia inventada aqui pelo Caio Prado Júnior. O Sérgio Buarque de Holanda será outro, o Raimundo Faoro será outro. Todos eles são absolutamente incorretos, né, e não apontam a origem da tese, que é exatamente José Bonifácio. Então, no Brasil, os historiadores pioneiros nisso vão ser Galvão Bueno, não é? Dr. Galvão Bueno, e o grande trabalho de pesquisa vai ser efetivamente dos irmãos Ferreira. Tá? Bem, então, qual é a importância do trabalho do Caio Prado? Desculpe, do Smith e do Herer, né, e do Rocha. Eles enfatizam, todos eles, com algumas variantes. 2 pontos. Primeiro, a tese de que o tipo de colonização condiciona o futuro das sociedades. Isso equivale a dizer o seguinte: quem foi povoado, o país que foi povoado ou foi colonizado por povos anglo-saxãos, portanto brancos, né, são países que, segundo eles, deram certo. São países que evoluídos. E os povos que foram colonizados ou povoados por países latinos, como Portugal e Espanha, são países de escravidão e que deram errado. Essa é a tese, em suma, né? Bem, então essa tese você poderia colocar: isso é verdadeiro. Não, não é não. Não é não. Haja vista o que é a África, que foi colonizada por anglo-saxões, em sua grande maioria, e por povos extremamente avançados. Nem tampouco a famosa Holanda, né? A Holanda, onde ela botou o pé, as patas, ela destruiu completamente a civilização. O Brasil era uma grande potência. O Brasil foi destruído exatamente pela maçonaria. Portugal foi um grande império.
né? A Espanha foi um grande império. Existem outros fatores, evidentemente, que levaram aqueles países ao debacle. Isso é outra história. Então, essa tese, de saída, ela é uma tese, de certa forma, eugenista. Portanto, o branco é evoluído e o pardo, o moreno, o preto é involuído. É isso que está por trás da tese. Certo? Ela é uma tese de eugenia. Ora, então o tipo de colonização, se você foi colonizado por ingleses ou pelos povos anglo-saxões, está dito que aquela colonização deu certo. É só ver o que a Inglaterra fez com a Índia, para ver se aquilo ali deu certo mesmo, né? Então, os casos que deram certo não foi por conta da Inglaterra. É preciso entender isso. Foi por conta da própria população que tomou as rédeas e a condução do processo. Enquanto os Estados Unidos esteve sob as patas da Inglaterra, os Estados Unidos não teve de desenvolvimento nenhum. Nenhum. A nova Inglaterra, né? Depois que os americanos fizeram a Revolução, aí sim. Então, a perspectiva do sucesso americano não se deve à Inglaterra. Muito pelo contrário. O mesmo vale para o Canadá, o mesmo vale para a Austrália. Então, há muito mito em relação a essas questões. Ora, uma outra questão é que o sucesso dessa tese está relacionado com a flexibilidade dela, né? Haren e Rocher vão desenvolver essa proposição, vão anexar essa proposição, portanto, a uma estrutura política, administrativa e econômica. Então, a partir do século XVIII, XIX, nós já temos um desenvolvimento teórico conceitual de que tudo no mundo é explicado a partir da economia. Isso equivale a dizer o fracasso e o sucesso das culturas. Ora, isso é uma mentira revolucionária brutal. Não é a economia que explica a cultura, tá? Tampouco é a economia que explica o sucesso ou o fracasso de uma civilização. Porque o que determina o sucesso ou o fracasso de uma civilização? Não são padrões econômicos. Isso é outra mentira. Você tem que ter o padrão. A partir de que padrão? A partir de que critério? Um povo é considerado bem-sucedido e o outro mal-sucedido. Essas discussões hoje são muito amplas. Bem, o fato é o seguinte: no século XVIII, a explicação do subdesenvolvimento, né, está, portanto, anexada a povos. Portanto, é uma explicação eugenista. Isso é um ponto que tem que reter, que você que está me ouvindo tem que reter. O segundo ponto dessa teoria é que a explicação do subdesenvolvimento é resultado de uma expoliação da matriz. Portanto, o Brasil é subdesenvolvido porque ele foi colonizado, a palavra colonização aqui adquire o sentido de expoliado internacionalmente. O Brasil foi roubado internacionalmente por Portugal. Tá? Esse é um segundo ponto que tem que reter. Um terceiro ponto que tem que reter nesse argumento: o atraso econômico do Brasil é devido à falta de instituições de Estado pró-mercado que existiam naquela época. Então perceba, nós temos aqui 3 pontos fundamentais, né, que vão ser desenvolvidos por diferentes autores e historiadores brasileiros. Então, quando José Bonifácio cria a tese de que o Brasil foi colônia de Portugal, essa tese, no bojo dela, e esse assunto será desenvolvido, né, posteriormente, e desenvolvido e batido à exaustão, e é a tese que vigora até hoje. O que eu quero que vocês entendam é que não é o José Bonifácio o autor da tese. Essa tese já tinha sido lançada nos povos anglo-saxões. Vamos lembrar que a maçonaria tem origem inglesa.
né? E não por acaso, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que será criado no período do Segundo Império, por maçons, lança um concurso de como se deve escrever a história do Brasil, e nesse concurso de como se deve escrever a história do Brasil, o concurso está diretamente... quem ganha o concurso é Karl Martius, um alemão. Então a historiografia brasileira passa a ser escrita sobre a ótica alemã, não é sobre a ótica francesa. E é curioso, porque também não se fala sobre isso. Então o Instituto, o IHGB, cria um padrão de leitura e interpretação da história brasileira, isso sem alterar sem levar em consideração o próprio contexto da criação da historiografia mesmo, como disciplina acadêmica, científica, no século XIX. Então nós temos vários pontos aqui que devem ser considerados, né? Mas veja, a historiografia alemã, portanto, já tinha desenvolvido belamente, né, num sentido belo nesse sentido, quer dizer, um sentido revolucionário, a ideia de colônia de exploração versus colônia de povoamento. Então, quando o von Martius vem no século XIX e ganha o concurso do IHGB, a história brasileira, ele inaugura um método de escrever história. E dentro desse método já está implícito a ideia de colônia de povoação e colônia de povoamento e colônia de exploração. Tá? Então é preciso entender aonde começam as deturpações da leitura historiográfica brasileira. E quase todos os historiadores brasileiros, até hoje, não vão pegar os documentos oficiais da coroa portuguesa. Eles vão sempre pegar documentos da linha anglo-saxã para ler a história de Portugal. Então, é a perversão da perversão. Mesmo ainda hoje, com os trabalhos atuais, quando você pega uma tese, um livro, e vai na bibliografia, você vai ver que a referência à própria documentação oficial da coroa portuguesa é mínima. Mínima. Então, como é que é possível falar da história do Brasil sob a perspectiva inglesa, francesa, americana? Não é possível. Nesse aspecto, atualmente, quem tem feito um contributo muito interessante, visitando a documentação portuguesa e falando seriamente sobre a documentação portuguesa, são os historiadores americanos. Né? Então, se vier alguma modificação em relação à literatura, à história brasileira, ela não vai vir pela mão dos brasileiros, não. Ela vai vir pela mão dos americanos. Né? Tem alguns brasileiros que estão indo a Portugal também, fazendo pesquisas em Portugal, auxiliados por portugueses, e quando eles chegam a Portugal e vão estudar de fato com os portugueses a documentação, eles levam um susto. Porque tudo que se ensina no Brasil, ou quase tudo, é mentira mesmo. É mentira. Eu sei que o termo é pesado. É fraude histórica. Né? É fraude. Bem, então, aqui para dar uma bela ideia, uma rápida ideia, sobre a obra do Adam Smith. Rapidamente. Então, a ideia de colônia de exploração e colônia de povoamento, como antagônicas, né, aparece na obra de Adam Smith, A Riqueza das Nações. É nesta obra que está. Essa obra investiga a história da colonização e da função econômica da colonização. E, a partir disso, cria uma tipologia preliminar. Tá? Bem, a história da colonização não tem nada a ver com a função econômica da colonização. Então, o Adam Smith aqui já faz um vínculo que não é verdadeiro. Tá bem? Sobretudo no que diz respeito à história de Portugal. Tampouco, por exemplo, esse critério pode ser aplicado ao Império Romano. Porque não era o Império Romano, não era o imperador, o Estado romano que lidava com a economia. Então o Adam Smith realmente cria um conceito de economia que nunca existiu. No caso de Portugal, isso é criminoso. Pegar a teoria do Adam Smith e colocar para ler a história de Portugal.
Bem, Smith escreveu durante a Revolução Americana, né? Portanto, estava no auge da Revolução Americana, e a preocupação dele, quando escreve A Riqueza das Nações, é uma preocupação muito localizada. Ele examina o papel da Revolução Americana e as consequências econômicas dessa revolução para a economia inglesa. Portanto, ele faz uma obra voltada especificamente para um cenário específico. O que é que o Zé Bonifácio faz? O Zé Bonifácio pega isso que foi voltado para um cenário específico e universaliza. Assim, na canetada, com aval de Dom Pedro, né? Então, quando o Smith faz o balanço dos benefícios das colônias para a Europa, ele aponta o aumento da diversidade de bens. Claro, tinham muitos bens que não tinham na Europa, produtos, né? Aves, pássaros, alimentos, isso tudo é levado para a Europa. Então, você expande um mercado. Aí você pensa, bom, mas isso está diretamente ligado à ideia de colônia. Não, não está não. São ideias distintas, elas caminham paralelas, sobretudo no que diz respeito à história de Portugal. A palavra colono ou colonização significa agricultor. Uma coisa é você plantar, outra coisa é o comércio. Então os colonos eram trazidos para fazer agricultura, né? O vínculo político, administrativo e econômico não existe dentro da documentação portuguesa. Vou frisar isso mais uma vez. O Adam Smith começa a trazer esse vínculo. Por sua vez, então, quando ele estuda o caso americano em relação com a Inglaterra, ele aponta as distorções causadas pelas restrições, digamos, ao livre comércio. Embora isso não existisse naquela época, todo comércio estava vinculado, ou as coroas tinham, digamos, que ser levado em consideração, né? Então, os custos de manutenção das colônias, de proteção, eram um fardo econômico para os países europeus. Isso nunca foi para Portugal. Então, o contexto que o Adam Smith estuda para a Inglaterra não é aplicável a Portugal, né? Então, existe uma clara oposição entre as colônias gregas, romanas, a colônia portuguesa e a colônia espanhola. Quando hoje em dia se fala nessa questão de colônias de exploração e colônias de povoamento, o entendimento passa, digamos, do grande público, né, acha que é tudo a mesma coisa. Ora, o próprio Adam Smith lembra que a palavra latina, portanto ligada à colônia, significava simplesmente plantation, né? E a palavra grega, apoixia, né, tinha um outro sentido. Por exemplo, ele afirma o seguinte nas colônias gregas. Vamos dizer, quais são as grandes colônias que ele vai pegar como base. Ele vai pegar a Grécia e ele vai pegar o Império Romano. Na colônia grega, o caso da Grécia. A Grécia era feita por cidades-estados, né? Então, na página 209, na obra A Riqueza das Nações, ele fala o seguinte, abre aspas, a cidade-mãe, embora considerando a colônia como uma criança, sempre merecedora de grandes favores e ajuda, e em troca devedora de muita gratidão e respeito, a tinha na conta de uma filha emancipada, sobre a qual não pretendia absolutamente exercer nenhuma autoridade ou jurisdição diretas. Veja, então o tipo de colônia que os gregos tinham não é a palavra colônia que vai ser construída no século XVIII, XIX. Portanto, as colônias gregas eram colônias independentes. Tá? No Império Romano, as colônias romanas
o Império Romano não tinha nenhum interesse de ter um Estado independente. Muito pelo contrário. Roma, as colônias romanas, foram criadas exatamente como uma forma para que os ricos, os patrícios romanos, tivessem acesso a novas terras. Tinha um tipo de autonomia legal? Tinha. Né? Essas autonomias eram muito relativas, mas elas estavam submetidas à autoridade romana. Veja que, então, entre mesmo a Grécia e Roma, nós temos uma distinção muito grande. Né? Então, o Adam Smith vai buscar modelos de colônia na história, vai estudar o modelo grego e romano. Né? Sobre as colônias romanas, ele vai dizer que essas se localizavam em áreas já povoadas, então cabe poucas terras para os colonos e sem liberdade para cuidar dos seus próprios interesses. Aquilo que ele vai identificando em Grécia e em Roma, quando você vai estudar a história de Portugal, não tem o menor paralelo com a história de Portugal. Por exemplo, a coroa portuguesa determinava que só podia ser uma terra dada por foral a um colono se ela estivesse desabitada. A legislação portuguesa é muito clara em relação a isso, onde haviam tribos indígenas. Embora é preciso lembrar que as tribos indígenas brasileiras são nômades. Elas não estão plantadas em um único local, como era, por exemplo, o Império Inca. Tá? As tribos brasileiras são nômades. E mesmo assim, a legislação portuguesa determinava que era vetado dar terras de índio para portugueses. Então a história de Portugal é completamente diferente do contexto grego, do contexto romano, do contexto anglo-saxão e mesmo do contexto espanhol. Ora, então o Smith vai dizer que este modelo romano, né, em que os romanos expandiam as suas terras para ficar mais rico, aí ele já atribui aqui um chamado desenvolvimento econômico. Ele já vincula aqui. Essas colônias, portanto, passam a ser fonte de receita para o império. Isso não acontece com as colônias gregas. Bem, quando ele faz esses estudos e tenta comparar a relação entre os Estados Unidos e a Europa, ele afirma que, na época em que ele vive, essa relação superou muito a da antiga Grécia. Ao mesmo tempo, elas vão ter uma certa semelhança com as colônias romanas. Né? Porque uma vez que você está muito longe da Europa, você tem um Atlântico separando, né? Então o rei, por mais que ele colocasse uma lei, aquela lei não era cumprida, que estava muito longe, né? Uma questão de distância mesmo. Então essas colônias, de certa forma, vão ter um desenvolvimento um pouco mais independente, vão se voltar para os seus interesses. Ora, a colônia de uma nação civilizada, então ele já cria aqui um conceito. O anglo, ele já parte do conceito de que o anglo-saxão é uma nação civilizada. Essa nação civilizada está em uma terra vazia, esparsamente povoada, ou sempre povoada por povos bárbaros, haja vista como a Inglaterra e os próprios americanos trataram os índios americanos. Hein? É uma barbárie sem fim, e é até hoje. Diferentemente do tratamento que a coroa portuguesa dava, a despeito da mentira da historiografia brasileira. Teve abusos no Brasil? Claro que teve, evidente, mas não tem nada a ver com a legislação portuguesa. Esses abusos eram cometidos localmente, não era baseado na lei portuguesa. Então, naquele momento, na obra, o Smith coloca que, portanto, veja, ele vai construindo uma teoria. Né? Os anglo-saxões são nações civilizadas,
Os povos locais eram aborígenes e incultos, burros, né? Preguiçosos. As instituições europeias são transplantadas para o modelo daquela localidade, tem que ser mentira. A Inglaterra nunca transplantou nenhuma instituição para os Estados Unidos. E ele apresenta também na obra, ele fala sobre as colônias espanholas, né? E fala de uma forma muito curiosa, porque ele coloca que as colônias espanholas foram esquecidas pela coroa espanhola. Mentira! Claro que não foram esquecidas, né? As colônias espanholas não se desenvolveram justamente por conta desse esquecimento. Então veja, o tratamento que ele vai dar ao modus operandi do anglo-saxão e dos latinos, dos povos latinos, portanto Portugal e Espanha, é completamente diferente. Então o que ele coloca é que as colônias inglesas da América do Norte, apesar de terem terras muito inferiores, quanto à qualidade de terra, às da América do Sul, as instituições políticas das colônias inglesas é que foram favoráveis ao desenvolvimento da terra. É uma mentira brutal isso. A Inglaterra nunca colocou instituição política nenhuma nos Estados Unidos. Ao contrário de Portugal, né? Então ele vai dizer que as regras de ocupação, não era ocupação, eles pegavam terras dos índios e matavam todos os índios. Então até o que o Adam Smith chama de regras de ocupação, é preciso ter em perspectiva o que ele está fazendo, né? Então essas regras de ocupação, como eram ocupados pelos brancos, e os brancos são inteligentes e evoluídos, e aqui só tinha pardos e índios, então esses pardos e índios tinham que ser aniquilados mesmo, né? As colônias inglesas foram favorecidas, porque, segundo ele, elas não estavam submetidas a restrições no comércio internacional. Então ele faz uma crítica, não é? Enfim, elas vão ter um melhor desempenho do que as outras nações europeias, porque elas eram liberais. Então o Adam Smith antecipa toda a literatura que vai falar de colônias de exploração e de povoamento, vai tratar do papel das instituições de mercado, vai tratar do papel das instituições do Estado e vai tratar do papel do homem, né, dentro das diferentes trajetórias desse processo de colonização e de povoamento. Então ele cria a tipologia das colônias, né, e acaba desenvolvendo essa tipologia, dando uma ênfase no caráter de ocupação que foi dado pelas diferentes potências europeias. Ora, então ele vai traçar paralelos entre Roma e Grécia e vai traçar um paralelo entre as colônias britânicas, as colônias romanas, as colônias de Portugal e as colônias de Espanha. Então é preciso ler Adam Smith e depois ler José Bonifácio. No mínimo, o sujeito tem que ter lido A Riqueza das Nações. No mínimo. Então é Smith que dá início à ideia de tipologia colonial. Mas ele não aprofunda a tipologia. Os autores alemães vão aprofundar. Aí sim, nós vamos ter, né, tanto com o Hering quanto com o Rocher, uma profunda classificação. Vão colocar aquilo em níveis e vão expandir. Eles vão criar colônias de povoamento, de exploração, de mineração, mercantil. Vão fazer uma série de coisas. E vão, então, o inglês americano cria o conceito e depois os alemães consolidam o conceito. Mesmo. Né? Então, essas são, digamos, essa é a origem
do grande processo, né? E é preciso, para finalizar o nosso programa, ter isso em perspectiva, no mínimo esses autores, no mínimo esses três autores, o Smith, o Hering e o Roscher, para que a gente consiga começar a perceber um pouco a tramóia sórdida que foi feita pela maçonaria para legitimar o processo da independência e o papel maquiavélico, ladino, mentiroso de José Bonifácio, quando ele traz para Portugal um modelo de colônia de exploração, porque o que ele vai falar é que o Brasil era uma colônia de exploração, não é uma colônia de povoamento. Então ele vai capturar do Adam Smith o conceito que o Adam Smith já tinha criado. Certo? Bem, dado que ele era um homem culto e estudado, e viveu fora de Portugal durante 10 anos, navegando pela Europa, ele estava por dentro de todas as descobertas e pesquisas daquilo ali. Mesmo porque a tese de José Bonifácio da maçonaria é quase que um copia e cola de Adam Smith. Tá certo? Bem, nós vamos ficando por aqui e trouxemos mais uma vez essa temática do Brasil como não foi colônia de Portugal, sobretudo porque este tema está voltando a ser discutido. Ele é um dos pilares fundamentais do movimento revolucionário que surgiu no século XVIII. Tá? E toda a história do Brasil, de 1822 para cá, não pode ser explicada, não pode ser estudada, não pode ser entendida sem o conceito falso de colônia de exploração. Esse é o conceito que norteia as ações da esquerda e esse é o conceito que norteia as ações da falsa direita. O Brasil nunca teve direita, historicamente falando, não é só agora não. Nunca teve. O Brasil sempre teve uma única linha política. Única. E vira e mexe, ela faz de conta, ela cria nomes, ou é a direita ou é a esquerda. Mas é tudo um cenário. Nós não temos uma linha política definida. Não temos mesmo. O Brasil tem o mesmo projeto que vem sendo desenvolvido escalonadamente desde 1822. A história brasileira é uma farsa. Torno a repetir. É uma farsa de proporções monumentais. É grave o que foi feito com o Brasil. E quanto a mim, quando eu falo sobre isso, não tenho a menor intenção, como filósofo da história, de alterar o curso histórico, não. É simplesmente uma constatação. Aliás, pelo contrário, eu acho que o processo, dado que ele já tem 200 anos, ele é irreversível, porque ele já foi implantado. Ele não é um projeto. Ele é um processo. E esse processo criou um modus operandi dentro do Brasil. O Brasil roda e tem um eixo. Esse eixo é a revolução. O Brasil roda ao redor desse eixo. Então, quando eu falo essas coisas, é só como um elemento de constatação histórica. Tá certo? Bem, vamos ficando por aqui. Fique em seguida com a nossa programação. E até a semana que vem. Um abraço.